Amados, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo ministrou, já que hoje nós vamos ter uma manhã de batismo. Eu quero compartilhar com você um texto ou um título de uma mensagem que se chama Uma Nova Criação. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17, um texto conhecido por praticamente todos, amém? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pai querido, nós adentramos agora na esfera do Espírito, numa atmosfera profética. E queremos pedir, Senhor, que o Seu Espírito venha ministrar ao nosso espírito sobre a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, ela é mais viva e eficaz, cortante como uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Por isso pedimos ao Senhor que nesta manhã o Teu Espírito venha encontrar o livre acesso dentro do nosso coração, para que a Tua palavra gere em nós a transformação, o novo nascimento, a regeneração prometida e consequentemente, Senhor, eficaz, porque todos aqui presentes somos obra do Espírito Santo, somos regenerados por meio do sangue de Cristo Jesus, aspergido no propiciatório. Vem, Senhor, e ministra, ative em nós a nova criação que há em nós, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, amados? Abra sua Bíblia comigo ainda em João capítulo 3, versículos de número 1 ao 6. Enquanto você vai abrindo esse texto, nós vamos introduzir a mensagem para que nós possamos ter uma ideia do que o Espírito deseja ministrar ao nosso espírito. Amados, a questão da religiosidade, primeiro ponto. A religiosidade, ela traz consigo dogmas, diferente, por exemplo, do Evangelho, que estabelece doutrina. Dogma é algo estabelecido por todas as religiões, até mesmo a religião evangélica. Ela se tornou dogmática, então ela estabelece dogmas. E por muito tempo, irmã Sônia, o batismo, por exemplo, ele deixou de ser algo relevante para se tornar um dogma. Quando que eu sei que o batismo se torna um dogma? Quando o batismo ele serve para única e exclusivamente marcar você para estar numa nova religião. Por exemplo, nós que somos oriundos do romanismo, isso já se estabelece desde pequeno. Eu falava na quinta-feira que a ordem de Deus em Deuteronômio 6,4 era que os filhos de Israel inculcassem na mente dos filhos princípios e valores estabelecidos por Deus, para que eles pudessem ser benditos, para que as gerações fossem benditas ao decorrer das gerações, ao decorrer dos anos. Porém, amados, com o período papal da igreja, ou o período também que nós chamamos período das trevas, a igreja ela tira o princípio e coloca o dogma, e estabelece que
a igreja ela tem como obrigação estabelecer, ou na verdade doutrinar pessoas, ou dogmatizar as coisas. E aí desde então os pais passam, ao invés de ensinar princípios aos filhos, eles passam a ensinar ou transferir uma religião. Então, olha, o importante é você ter uma religião. Deixa eu falar para você. O importante não é você ter uma religião. O importante é você ter Cristo. Porque Cristo não é uma religião. Cristianismo nunca foi uma religião. Cristianismo é um estilo de vida. É a maneira como nós vivemos. Mas nossos pais, nos ensinaram que nós devemos seguir uma religião. E desde então, nós passamos a construir na nossa mente dogmas, como por exemplo o batismo. Então pega desde pequenininho, vai lá, pega a criança, batiza. Mas qual é o princípio do batismo? Por que batizar crianças? Exatamente para marcar essa criança na religião. Olha, você tem uma religião. E aí depois que ela cresce, ela vai para uma escola, ela aprende ali os dogmas da igreja, e posteriormente ela faz um tipo de formatura. E você pensa que no evangelicalismo é diferente? Não. Diferente, por exemplo, do romanismo, nós aprendemos a frequentar a escola bíblica dominical. E olha que eu sou fanzaço de escola bíblica dominical, porque eu sou oriundo de igreja batista. Eu venho de igreja batista, então eu sou apaixonado por escola bíblica. Mas na escola bíblica, nós aprendemos dogmas. Então, por exemplo, o dogma de não poder, por exemplo, é o fardo normalmente sobre a mulher, não é? Que não pode usar uma calça, que não pode cortar um cabelo, que não pode usar uma maquiagem, que logicamente isso não pode dar lugar à libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem. A Bíblia fala que nós devemos ser o reflexo de Cristo, amém, querido? Principalmente para as meninas têm que ser o reflexo de Cristo, amém? E não a encarnação da pombagira, combinado? Amém, meninas? Amém ou não amém? Não se ofenda com o que eu estou falando, eu estou sendo bem claro. Tomem muito cuidado. Não é porque você não frequenta ou é membro de uma igreja não dogmática, que não prega usos e costumes, que também você pode fazer o que você quer, que você pode usar a roupa que você quer, de jeito nenhum. Tome cuidado, você foi escolhido ou escolhida para ser o reflexo de Cristo, amém? E não a encarnação da pombagira, combinado? Amém ou não amém? Enfim, queridos, nós aprendemos dogmas, e o batismo ele acabou se tornando um dogma, porque ele marca alguém para uma religião. Olha, você vai entrar na minha religião, então você precisa batizar. Você vai participar da minha religião, então você precisa batizar. E aí existem pessoas aí que vão trocando de religião em religião e vão tendo 3, 4, 5 batismos. E não percebe que o batismo, ele não é um dogma. O batismo ele é um ato profético. E um ato profético fala no reino do Espírito. O batismo fala de aliança. Isso significa que todas as vezes que eu, por exemplo, me batizo em uma seita, por exemplo, que nega os fundamentos da palavra de Deus e que nega a palavra de Deus, eu estou fazendo uma aliança com quem não estabelece a palavra de Deus, e com isso eu vou fazendo alianças. Isso gera o quê? Cauterização de mente. Por isso que infelizmente nós vemos pessoas que não conseguem evoluir, elas não conseguem prosseguir ou avançar na sua carreira cristã, porque elas ficaram paradas numa religião. E nós vamos ver que o princípio do batismo é novo nascimento. Não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com novo nascimento. Cristianismo fala de um novo nascimento, porque todos nós possuímos uma natureza carnal, amém? A natureza carnal está falando dos nossos desejos, os nossos sentimentos, que por causa da herança que recebemos do primeiro homem, chamado Adão,
recebemos como legado o pecado, como herança o pecado. E o pecado, ele está enraizado em nós. De acordo com as Escrituras, em Gênesis 8, quando Noé faz um altar para o Senhor, logo depois que ele sai da arca, a Bíblia fala que Deus, ele recebe a adoração de Noé, mas ele diz: não vou destruir a terra mais com as águas, porque o homem é mau desde o seu nascimento. Isso significa que por causa da herança que nós recebemos de Adão, todos nós pecamos. Em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo vai fazer a seguinte declaração: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a nossa natureza carnal. E toda a humanidade, ela possui uma natureza carnal. Ele possui o fôlego de vida, que é o Espírito que procede de Deus. Nós não podemos confundir, escute isso para você entender. Não confunda o fôlego de vida de Gênesis com o Espírito Santo quando você recebe Jesus. O Espírito soprado, lá em Gênesis 2, na criação do homem, é o Rua, é o sopro, amém? E este sopro, nós podemos, todo ser humano recebe, seja ele crente ou não. E por que isso, pastor? Porque existe dentro da doutrina bíblica, existe algo chamado graça comum. Primeiro, graça, favor não merecido. E por que comum? Porque todos recebem. Não é a graça para a salvação, é a graça comum. E por causa da graça comum, todos nós temos o fôlego de vida. Amém ou não amém? Diferente, por exemplo, da terra. Quando Deus foi criar todas as coisas, Ele decretou: águas gerem vida. E a própria água gerou o peixe. Tanto é que se você tirar o peixe da água, o que vai acontecer com o peixe? Ele morre, porque ele perdeu a sua origem. Amém? Deus ordenou a terra, nasça plantas, animais, aves. Então, diferente de nós, os animais, eles têm a vida da terra e não o fôlego de Deus. Por isso eles não têm o mesmo que nós temos. Eles não possuem o que nós possuímos. Porque diferente disso, você e eu fomos formados do pó da terra, mas a nossa vida não procede da terra. A Bíblia fala que depois de ter feito o homem do pó da terra, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, o Rua, que entrou e fez o homem. E a Bíblia fala que o homem então se tornou alma vivente. Então você tem a vida de Deus, mas cuidado, você pode não ter o Espírito Santo. Porque após a queda, a graça comum fez com que o homem permanecesse vivo por determinado tempo. Porque depois de um determinado tempo, isso você vai ver na história da Bíblia, você vai descobrir lendo a Bíblia que por causa da multiplicação do pecado, a vida do homem foi diminuindo. Se você perguntar, pastor, lá que fala que Matusalém viveu 969 anos, é literal? Sim, é literal. Porque o homem não foi feito para morrer. A humanidade, quando eu falo homem, eu falo humanidade. A humanidade não foi estabelecida para morrer. Nós fomos feitos para sermos eternos. Por isso que a morte dói tanto. Por isso que é muito difícil quando alguém morre, a gente sente. A gente fica machucado. Na verdade, a gente não aceita a morte. A gente aprende a conviver sem a pessoa. É assim ou não é? Porque o homem não foi feito para morrer. Você vai ver que já nos dias de Noé, Deus diminui a vida do homem para 120, 130 anos. Mas no Salmo 90:10 vai dizer o quê? Que a vida do homem é 70, quando no muito 80, e com muita dor. É verdade isso ou não? Nós com 40 já estamos pedindo arrego. É assim que funciona. Então por que a vida do homem foi diminuída?
por causa do pecado. Então a graça comum fez com que o homem vivesse, que o homem nascesse, mas com tempo determinado, por causa da morte, porque por causa do pecado, a morte veio a existir. Todos estavam condenados, até que Deus estabelece o seu plano perfeito, que já havia sido estabelecido antes da fundação do mundo. Se você for em Apocalipse, se não me falha a memória, de capítulo 12, fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que houvesse humanidade, Deus já havia estabelecido o plano perfeito. Ou também o propósito eterno, que era para fazer convergir em Cristo todas as coisas que há no céu e na terra. E por causa do plano perfeito, Deus envia o seu único filho, como um cordeiro, para estabelecer uma nova aliança. Mas é muito mais do que uma nova aliança, para que através dele se estabelecesse uma nova humanidade. Por isso que o cristão é diferente, porque o cristão é uma nova humanidade. Ele pode possuir a herança de Adão, mas ele tem a essência de Cristo. Quem está me entendendo? Então você, cristão, tem cristão aqui nessa manhã? Muito mais do que uma aliança, você precisa entender que em Cristo você é uma nova humanidade. Você é uma nova criação. Porque diferente daqueles que não são essa nova criação, aqueles que ainda vivem apenas com o legado, com a herança de Adão, eles não possuem agora o que você possui. Porque quando nós, por causa da fé, recebemos a Cristo, nós nos tornamos, aliás, a habitação do Espírito. E agora nós não temos somente o fôlego de vida, mas temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Quem está me entendendo? É por isso que em Cristo você é uma nova criação. Por isso que não adianta você ter uma religião, porque isso não é religião. Isso é a maneira como você vive, é a forma como você vive. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus já vai estabelecer o princípio conversando com um religioso, Nicodemos, um dos príncipes da sinagoga. Nicodemos vem ter com ele, com Cristo, e fala para ele: ó mestre, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais. Aqui está o problema, tem pessoas que ainda acreditam que cristianismo são sinais. Não, os sinais são uma consequência de uma vida transformada. Os sinais que todos nós gostamos de ver, milagres, sinais, prodígios, tudo isso tem que ser uma consequência de transformação de vida. Não é o principal. O principal não é o que Deus faz fora de você. O principal é o que Deus faz dentro de você. E esse homem aprisionado, Nicodemos, nas coisas dessa vida, com os sinais, estarrecido com os sinais que Cristo fazia, gente curada, gente liberta, cego enxergava, mudo falava, morto ressuscitava. Ele chega e fala assim: mestre, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for por Deus. E Jesus já estabelece, Jesus já vai com os dois pés no peito do religioso e fala o quê? Em verdade vos digo. Vamos aqui o texto. Versículo 3, Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual que era o princípio? Nascer de novo. Eu posso obter uma natureza adâmica, terrena, ou biblicamente falando, uma natureza carnal.
E com os olhos da carne, Jonas, eu vejo sinais. Com os olhos da carne eu procuro sinais. Com os olhos e com a mentalidade carnal eu sigo sinais. Com isso, Jesus está falando o que para Nicodemos? Você está aprisionado nos sinais, mas eu quero dizer para você que o reino vai além dos sinais. Não, aleluia. Fala isso para... Amados, pelo amor de Deus, entenda isso. O reino está além dos sinais. Porque no reino eu não preciso de sinais, eu preciso de governo. Quem vive no reino não precisa de sinais, ele precisa de governo. E quando Cristo se torna o governo, quando Ele passa a governar minha vida, então eu sei que o reino de Deus foi estabelecido. Jesus estava falando para Nicodemos: Nicodemos, eu quero te assegurar uma coisa. Você pode ver muitos sinais, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino. Não pode receber o reino. E olha como é a mentalidade religiosa e carnal. Versículo 4, Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Você vai ver que um pouquinho mais para baixo no contexto, Jesus ele tira um sarro em Nicodemos, fala assim: viu, você é um mestre e não consegue discernir as coisas. Por isso que na religião tem muitos mestres que entendem coisas carnais, mas não compreendem as espirituais. Porque as coisas espirituais são discernidas por aquele que tem uma natureza espiritual. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem acordo. Amém, amados? Mas Nicodemos estava tão preso, falou assim: mas como é que pode um homem velho como eu voltar no ventre da mãe? Isso é possível? Jesus vai falar o que para ele? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Trocando em miúdos, nascer da água, o que é, pastor? É se batizar? Não. A água, ela tipifica, dentro da tipologia bíblica, ela tipifica as Escrituras. Primeiro, a sua natureza tem que partir do Evangelho. A nova natureza do homem parte do Evangelho e não da religião. Anote isso para você não esquecer, por favor. O novo nascimento, a nova humanidade, ela é estabelecida pelo Evangelho e não pela religião. Por isso ele fala: quem não nascer da água, a água, ela é a tipologia da Bíblia, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela purifica o homem. Ela ensina o homem a maneira certa de viver. Coloca para mim, por gentileza, 2 Timóteo 3,16. Para você entender o poder da palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Esse é o poder da palavra. Por isso Jesus diz: aquele que não nascer da água, aquele que não tiver uma origem no Evangelho, não é numa religião. Tem pessoas que até hoje estão aprisionadas numa religião, mas não conseguiram desfrutar do poder do Evangelho. É muito triste isso. Como é triste encontrar pessoas ao longo do caminho. Eu pastoreio desde 2006, quando recebi a ordenação pastoral. Desde 2010 estamos caminhando com o ministério. E como é comum nós encontrarmos pessoas aprisionadas na religião, mas que até hoje não conseguiram desfrutar do poder do Evangelho. Então, nascer da água, nascer do Espírito,
O que é nascer do Espírito? É gerar uma natureza espiritual, é permitir o Espírito Santo entrar para transformar caráter. Então, primeiro, eu recebo um nascimento por meio do Evangelho, mas também recebo um nascimento que transforma o meu caráter. Então agora está fácil para você entender o que é nascer da água e do Espírito. Porque o Espírito em nós, querido, preste bem atenção, quando o Espírito Santo mora em você, não é para fazer você arrepiar não, irmão. Olha, eu tenho o Espírito Santo, estou todo arrepiado, ó. Mistério, mistério. Não! O Espírito Santo em você produz fruto, caráter. Coloca para mim Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Isso é resultado da presença do Espírito em você. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é o caráter de Cristo. Isso é o que diferencia você de toda a humanidade. Na hora que tu vê lá no sermão para ele acordar, que ele está meio dormindo, que é domingo de manhã, fala para ele assim: irmão, o que diferencia você do restante da humanidade é que você tem um Espírito dentro e ele gera em você fruto. Amém? É por isso que as pessoas olham para você e falam assim: você é diferente. Não é porque você tem um negócio diferente, não é porque você tem uma estrela na testa, não, irmão. Não é porque você tem a unção. Olha, as pessoas, todo mundo olha para mim que eu tenho a unção. Oh, aleluia. Deixa eu falar para você, querido, para Deus muito mais vale caráter do que dom, tá? Você pode ter muitos dons, mas se você não tiver caráter, você não vai entrar no reino do céu. Pode ter muito dom, fala em línguas, prega, canta, rodopia, dá aula, você pode fazer o que você quiser. Se não tiver caráter, esquece. Isso foi estabelecido por Cristo. No Sermão da Montanha ele diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Pois naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Dom. Em teu nome falamos novas línguas. Dom. Em teu nome curamos os enfermos. Dom. Dom. Pode perceber que tudo faz parte do dom. Mas qual foi a palavra de Jesus para esses? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não se parece com Cristo, porque não nasceu de novo, porque não tem a identidade dele. Foi isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, não se atente aos sinais. Quer ver o reino? Você tem que ter a identidade do reino. E a identidade do reino é advinda de um novo nascimento, uma nova criação. Amém, queridos? Agora, as nossas duas naturezas é complicado, porque aí você pode estar perguntando assim: pastor, mas tudo bem, o senhor falou aí, mas tem algo que grita dentro de mim. Sim, eu sei, porque nós temos uma natureza carnal. Romanos 8, versículos 5 a 8 diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. A nossa natureza carnal, ela é terrível. E não é porque você é crente que você não tem uma natureza carnal, você não virou anjo, irmão. Nascer de novo não significa virar anjo. Um dia, de acordo com as Escrituras, esse corpo corruptível será transformado em incorruptibilidade. O que é mortal será transformado em imortalidade. Mas até que isso não aconteça, o nascer de novo é uma guerra. Porque a nossa carne gera desejos, vontades. É difícil.
Coloca para mim, Gui, por favor, para você entender. Coloca na NVT, na nova versão transformadora. Gálatas 5, a partir do 16. A natureza carnal. E não adianta culpar o diabo, não, irmão. Está em você, está em mim. Por isso que essa natureza, pastor Jean, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? O que eu faço eu não entendo. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E se eu faço o mal que eu não quero fazer, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ó miserável homem que eu sou. Isso são palavras do apóstolo Paulo. E crente pensando que é anjo, bota um terno na gravata, pensa que é anjo. Não é. A nossa natureza pecaminosa, carnal, produz isso aqui, ó. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. Para frente. Pode passar o próximo versículo. Próximo versículo. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quando você é dominado pela sua humanidade adâmica, sua natureza carnal, sua natureza humana, é isso que produz imoralidade sexual, impureza, sensualidade, que mais? Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúme, acessos de raiva. Graças a Deus aqui na Shalom não tem ninguém raivoso. Ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas. Para quem acha que glutonaria é só comer muito, está aqui, ó, a palavra glutonaria foi traduzido por glutonaria, mas na tradução isso aqui, ó, festanças desregradas, não tem limite, bebe até cair, faz tudo, né? E vai, é isso aí. E outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Isso é o que a nossa natureza produz. Por isso que você pode declarar: eu sou mau, não tem nada de bom em mim. Porque o homem por si só é isso. O que ele produz é isso. O que ele vive é isso. Essa é a nossa natureza carnal. Esse somos eu e você sem Cristo. Esse somos eu e você sem a presença do Espírito. Temos a graça comum, que é o dom da vida, o fôlego de vida. Mas sem o Espírito Santo não há transformação. E a religião não é capaz de mudar isso. A religião não é capaz de mudar. Você pode perceber que a religião ela sempre vai se adaptando. Eu não sei você, mas eu sou da época que beber não podia. Mas agora pode beber socialmente. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Sim ou não? Não pode, socialmente pode. Por quê? A religião ela vai adaptando o evangelho. Deixa eu falar para você, querido. O evangelho não se adapta. Ou você vive ou você nega. Ou você vive o evangelho ou você nega o evangelho. Não tem meio termo. Amém ou não amém? Então não vai ter. A religião ela não é capaz. A religião ela pode mudar a sua vestimenta por imposição do homem. Ela pode mudar o seu estereótipo. Fica com o cabelo comprido, arranca o brinco, arranca com a maquiagem. Normalmente é a mulher, né? O irmão não usa mais bermuda, bota um terno, joga bola do diabo. Quem joga bola vai para o inferno. Eu escutei isso uma vez na adolescência. Joga bola vai para o inferno. Está entendendo, querido? A religião ela pode mudar o seu estereótipo, mas não trata o seu caráter. Só o Espírito é capaz de nos transformar de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo é capaz de nos transformar. Amém? Por isso nunca mais diga para alguém: importante é ter uma religião. Não, importante é ter Cristo.
Porque a religião, querida, ela não pode fazer nada pelo homem, nem o evangelicalismo, ok? Que para mim é o pior. Porque colocam um fardo sobre as pessoas que nem eles mesmos que colocam conseguem suportar. Agora, todo ser humano recebeu como herança a morte devido ao pecado da natureza carnal. Romanos 5,12 diz: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Todos pecaram. Agora, amados, tendo uma natureza pecaminosa, como eu vou viver este novo nascimento? O que é ser uma nova criação? O que é se tornar uma nova criação? Primeiro, ser uma nova criação é ser liberto do pecado. Amém? Quando nós recebemos a Cristo, através da fé, por termos ouvido o Evangelho, quem lembra da série de mensagens que eu preguei o ano passado? Se você puder, se você tiver dúvida, assista. O ano passado, acho que foi em novembro e dezembro, eu peguei uma série de mensagens sobre a salvação. Entre no aplicativo da igreja, também está lá as mensagens no aplicativo. Assista para você entender. A fé que você recebeu, a fé que foi suficiente para você receber a Cristo, ela não vem de você. Ela veio do Espírito. E por que o Espírito operou em você? Por causa do Evangelho. Porque a fé da salvação procede do Evangelho. Então, porque você ouviu o Evangelho, você recebeu a Cristo. E por causa disso, você foi justificado diante de Deus. O que é a justificação? Você ficou livre da culpa. Porque antes de Cristo, há uma culpa que pesa sobre nós, que é o peso do pecado. Nós fomos justificados diante de Deus, libertos da culpa. E a partir de estar livre da culpa, o Espírito Santo vem habitar em nós. Quem está comigo? Nós nos tornamos morada do Espírito. Então o Espírito começa em nós o processo da regeneração. O que é regenerar? É fazer novo de novo. É por isso que quando converte fica até mais novo, né, pastor Wellington? Pega a foto do pastor Wellington quando ele era, né? Era só a capa da gaita. Olha que menino bonito que ficou. Loirão do zóio verde. Se eu fosse a Jaciara, eu casava com você de novo. Porque é assim que faz. A regeneração é fazer novo de novo. O Espírito Santo começa a gerar em nós o caráter de Cristo. E quando essa regeneração começa a acontecer, eu passo a me libertar do pecado, ou seja, o pecado não me domina mais, porque eu passo a ser guiado pelo Espírito. Romanos capítulo 6, versículo 15 ao 22 diz: que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desses a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Agora versículo 22. Contudo agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Você foi liberto do pecado. Pastor, eu já me batizei, eu já aceitei Jesus, mas eu ainda vivo no pecado.
Amados, sabe aquelas coisinhas que você faz normalmente no escuro do cinema? Existem coisas que você precisa de libertação, e do pecado você já foi liberto. Pastor, então por que eu ainda tenho aquilo? Porque ao invés de libertação você precisa de cura. Existem coisas que nós somos libertos, e do pecado você já foi liberto. Mas existem coisas que você precisa de cura. E como que eu faço para ser curado? Abra comigo Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Esse é o primeiro texto, depois você vai ler outro. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Sabe o que acontece, amados? Nós passamos anos no Evangelho muitas vezes com uma capa de crente. Não é assim que funciona? E vamos alimentando pecados às escondidas, né? Quantas pessoas, até mesmo pastores, eu já não tratei, por exemplo, só para você, quero dar um exemplo. Camuflado, escondidinho, nunca teve coragem, porque afinal de contas, eu sou crente, eu não posso expor. Crente tem que virar super-homem. Não, querido, você é ser humano. E existem coisas que Deus te liberta, mas tem coisas que você precisa de cura. E a cura que muitas vezes você precisa está na confissão que você não tem coragem de fazer. Pornografia, por exemplo. Quantas pessoas nós não tratamos com esse mal? Estava lá escondidinho, ninguém sabia nada, porque afinal de contas, são coisas feitas no secreto, então ninguém sabe, está tudo certo. Só que isso vai te matando pouco a pouco. Isso é um dos, tá? Isso é um dos, estou falando um dos. Isso vai te matando pouco a pouco, vai acabando, porque isso é uma sanguessuga. Quem sabe o que é uma sanguessuga? Em Provérbios 30 diz que a sanguessuga tem duas filhas, o dá e o dá. É igual um carrapato, vai te sugando até que te mata. Quantos cristãos nós encontramos hoje que não estão desviados da fé? Por quê? Foi liberto do pecado, mas tinha algumas coisas tão impregnadas que precisavam de cura, e não aceitaram a cura. Sabe por quê? O processo da cura começa com a confissão. Posso te dar um exemplo simples? Quando você vai no médico, irmão, quem aqui já foi no médico? Acho que todo mundo já foi no médico, né? Quando você entra na sala do médico, você fica em silêncio? O médico pergunta: o que você tem? Descobre aí, senhor. Descobre aí, doutor. O médico vai falar para você o quê? Se você não falar o que você tem, eu não posso te ajudar. Legal, agora eu cheguei no ponto. Se você não falar, como alguém vai poder te ajudar? Por isso que existem coisas, amados, que a libertação, beleza, você já foi liberto. Eu estou declarando, você já foi liberto. Mas existem coisas que você precisa de cura. Volta em Provérbios, está lá, né? Só que o que acontece? Enquanto você fica camuflando coisas ocultas, vagarosamente, isso vai te destruir. E quero que eu falo para você, o que destrói o homem não é o diabo, o que destrói é o pecado que você comete. O que nos afasta de Deus não é o diabo. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades. O que é iniquidade? É quando o pecado se torna normal. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então tem coisas que você precisa de cura, irmão. Quando você vai alcançar cura? Quando você as reconhece,
confessa e abandona. Agora abra para mim, por gentileza, em Tiago, capítulo... Abra sua Bíblia aí, eu quero que você tome nota desses textos. É importante você tomar nota. Tiago, capítulo 5. Versículo 16. Tiago 5,16. Olha o que diz: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros. Amados, o que Tiago está falando? Confessar os pecados. Não é errado, irmão. Não é errado. Pastor, então quer dizer que a igreja romana, quando faz a confissão, não está errado? Não está errado. Onde está o erro? A pessoa que está ouvindo se colocar no lugar de Cristo, estabelecer uma penitência para que a pessoa seja perdoada, sem arrependimento. Porque deixa eu falar para você, confissão sem arrependimento também não serve. Mas a pessoa vai por causa da religiosidade, olha, eu fiz isso, igual o pastor, cadê o pastor Sebastião? O pastor Sebastião que falava que ele era assim. Na época que ele tinha a unção do sheik, a unção satânica do sheik, que ele tinha uma amante e 7 namoradas. É testemunho dele. Então ele fala que ele fazia coisa errada, mas a religião falava, não, você tem que ir. Então ele ia num padre. Aí ele confessava, o padre falava, reza, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Ele saía de lá e ia para o Ridivu. Resolvia alguma coisa, irmão? Não. Por quê? Era confissão sem arrependimento. Confissão sem arrependimento também não serve. Provérbios 28 acabou de dizer o quê? Aquele que as reconhece, confessa e abandona, isso é o processo do arrependimento. Portanto, confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para serdes o quê? Porque tem pecado que não é libertação, tem pecado que é cura. Tem coisa que você precisa de cura. E a cura que você está precisando está na confissão que você não tem coragem de fazer. Ai, pastor, mas sabe o que é? Eu tenho vergonha. Foi o mesmo sentimento que houve em Adão quando ele pecou. Porque o pecado gera isso. Primeiro, o pecado gera vergonha. E segundo, gera medo. Não foi essa a confissão de Adão? Quando Deus, na viração do dia, desce, Adão, onde estás? O que ele fala? Eu estou escondido. Porque estamos nus. E eu tive medo. São os dois sentimentos que o pecado promove. Primeiro, a vergonha. Segundo, o medo. Primeiro, você tem vergonha. Eu entendo, não tô te criticando, não. É normal isso. Porque o pecado faz com que nós nos sintamos envergonhados. Ele produz a vergonha, é natural. Todo pecado produz vergonha. E todo pecado também produz medo, porque você passa a ter medo. Você passa a ter medo de alguém descobrir. É assim ou não é, gente? Medo de alguém descobrir. Medo de alguém falar mal de você. Medo do que as pessoas vão pensar de você. Medo, medo. Vergonha, medo. Vergonha. Isso é o que o pecado produz. O que você precisa fazer? Primeiro, vergonha é um sentimento e medo é um sentimento. Basta você dominar ele e fazer o que precisa ser feito. Quem está comigo? Gente, Deus não tem nada a ver com a mensagem. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está ministrando pessoas aqui. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Deus tem uma vida abundante para você. Só que muitas vezes você não tem, por causa da vergonha e por causa do medo, você deixa a vergonha e o medo dominar a sua vida. E aí você não tem coragem de procurar um dos nossos pastores. Não precisa ser eu não, irmãos. Aliás, eu já quero deixar claro, comigo às vezes não vai rolar porque, amados, eu estou muito atarefado. Não é porque muitas vezes eu não quero, já quero falar para os filhos aqui. Ah, pastor, não é muitas vezes, não é porque eu não quero, amados, eu tenho muita coisa. Nós temos uma equipe maravilhosa para te ajudar. É no casamento, tem o pastor Fernando com a pastora Miriam. Se é homem,
por que você não conversa com o pastor Wellington? O pastor Wellington tem gabarito para te ajudar. Ai, pastor, eu sou menina. Então fala com a pastora Elaine. A pastora Elaine é uma mulher formidável. A pastora Elaine tem palavra de cura. Você tem N pessoas para procurar. Tem o pastor Jean, você é jovem, né? De repente, porque isso começa na juventude. Tem o pastor Jean, tem a pastora Melissa, tem a Jaqueline com o Guilherme, tem Simone, tem Diomar. Gente, o que mais tem é gente para te ajudar. Você só vai ficar preso se você quiser. Porque gente para te ajudar a sair desse buraco tem um monte aqui. Aqui na Shalom tem. Pastor, mas sabe o que acontece? Lá na igreja que eu ia, querido, deixa eu falar para você. Agora você está na Shalom, vira a página. Na hora que tu vê ladinha no seu irmão, fala para ele assim: vira a página, irmão. Amém? E eu não vou criticar o outro pastor de lá, sabe por quê, querido? Porque às vezes ele foi jogado no ministério, você não sabe da história. Gente para te ajudar, tem de monte. O que você não pode, de repente, é ficar: se não for uma apóstola Rodrigo, eu não quero. Você vai ficar preso, irmão, porque eu tenho mais de 300 pessoas, fora os filhos ministeriais fora. Não é porque eu não quero, eu amo ser, estamos juntos. Mas antes que isso te mate, procure alguém. Antes que esse pecado te mate, procure alguém. Você já foi liberto do pecado. Cristo já te libertou. Não, você não ouviu. Cristo já te libertou. Mas tem coisa que você precisa de cura. E a cura está na confissão. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Às vezes você conversar com alguém, receber a oração de alguém, vai te ajudar. Amém ou não amém? Para frente, queridos, eu tenho que acabar a mensagem. Meu Deus do céu, bem que a pastora Miriam fala, eu tenho a palavra da eternidade na boca, não tem jeito. Meu inimigo nos cultos é essa desgrama desse relógio que fica me apertando. Bora. Ser uma nova criação é crucificar a natureza carnal, é fazer morrer ela. Romanos 6, do verso 1 ao 7 diz: então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Portanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Amado, Cristo já te perdoou, já eliminou a tua culpa. Então, o que é nascer de novo? O que é ser uma nova criação? É crucificar a velha humanidade. Porque de vez em quando ela quer ressuscitar, sim ou não? De vez em quando ela grita, né? Está amarrado em nome de Jesus, fica no abismo, treva. Não é assim? Às vezes o velho homem quer ressuscitar, mas todos os dias, isso acontece quando você tem que crucificar todo dia, é crucificar, não é fácil, amados, é uma guerra, mas tem que crucificar. Ser uma nova criação é renunciar à natureza carnal e se revestir de nova humanidade em Cristo. Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que é ser uma nova criação? É renunciar à natureza, não é só crucificar, mas todo dia negar ela.
eu tenho vontade de fazer, mas eu não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? Porque a religião não permite? Não, porque o Espírito que está em mim está dizendo, eu não vou fazer, você não pode fazer, eu não faço porque eu não quero. Não tem nada com religião. Ser uma nova criação é viver exclusivamente para Cristo. Gálatas 2:20, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Ser uma nova criação, querido, é viver com exclusividade. Não é viver em cima do muro. Porque nós, né, graças a Deus aqui na Shalom não tem, só lá na Jesus dá pau no diabo. Que de domingo eu abraço Jesus, mas de segunda a sábado eu ando de mão dada com Satanás. Ser uma nova criação é ter exclusividade. Eu sou exclusivo de Cristo. Eu vivo por Ele e para Ele. Por causa da natureza espiritual, vivemos numa guerra cotidiana. É fácil, amados, viver tudo isso? Não é. Eu sei que não é. Gálatas 5:16-18 diz, portanto vos afirmo, vivei no Espírito de alguma maneira, ou de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Olha o que acontece com você, quando você tem uma natureza espiritual. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Amém? É uma guerra que há dentro de nós. Eu quero fazer o certo, mas dá comichão, né? Ai, porque, ai meu Deus, quero pecar, que vontade de pecar hoje. É assim que acontece. Eu entendo você. Todos nós somos assim. Mais uma vez eu vou dizer, todos nós somos assim. Mas eu sou guiado pelo Espírito. Eu tenho alguém morando dentro de mim. Oh, aleluia! Eu tenho alguém morando dentro de mim. Não é qualquer um, não é qualquer alguém. Eu tenho o próprio Deus, o Espírito Santo habitando dentro de mim. E Ele guia a minha vida. É necessário nós ouvirmos o Espírito. Não faça, não caia, não vá. Amém? Mas nós podemos vencer diariamente essa guerra através da nossa maior arma. Além de ter alguém que habita em você, você tem uma arma na mão. Você tem uma arma poderosa. 1 João 5,4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. A tua fé te faz vencer, querido. Pastor, não, mas por causa da minha fé, eu rejeito o pecado, eu renego o pecado. Amém, querido? Por causa da fé, eu crucifico a carne, por causa da fé. Porque é a minha fé que traz vitória sobre o mundo. É a minha fé que traz vitória sobre a minha humanidade. Amém? Se é para Jesus, Ele merece. Agora, para concluir, querido, todo esse processo tem origem onde? Tudo isso que nós falamos, esse novo nascimento, ele precisa começar quando? No batismo. Então, para você que já foi batizado, faça valer o teu batismo, você já é uma nova criação em Cristo. Se tiver algum problema, de repente você precisa de cura, procura alguém para você ser curado. Mas tudo isso começa no batismo. Olha o que diz Romanos 6,4, para nós concluirmos. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Nossos filhos que vão se batizar podem se preparar. Amém? Os filhos que vão se batizar podem se preparar. Amém? Aleluia. Aleluia. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Para você entender, a palavra batismo
vem de um termo grego chamado baptisma, que significa mergulhar, imergir. E por que o batismo é necessário a imersão? Porque há um ato, há um símbolo espiritual. Quando você desce, é como se a sua velha humanidade em Adão estivesse sendo enterrada, sepultada. Mas pastor, por que não é na terra? Porque nós não estamos falando de terra, nós estamos falando de espírito. Por isso que é na água, a água representa a palavra de Deus. É como se você estivesse sendo mergulhado no poder do Evangelho, matando a sua velha humanidade. Mas aí o que acontece? Concluindo o texto. Assim como Cristo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, aqui, você vai enterrar a velha natureza. Mas quando você volta, fração de segundos, quando você volta, nasce uma nova criação. E aí vai viver de que maneira? Mediante a glória do Pai, também nós vivamos o quê? Uma nova vida. Nova vida. Uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Ou deveria ter passado, né, irmão? As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Por isso você de repente, ai pastor, eu sinto que eu preciso batizar de novo. Não, faça valer o teu batismo. Várias pessoas nos procuraram, principalmente no discipulado, quando a pessoa passa por discipulado e ela descobre essa nova vida por meio do Evangelho. Eu preciso ser batizado de novo. Não, faça valer o teu batismo. Faça valer. Não vou fazer uma outra aliança, querido. Eu acabei de falar para você, batismo é aliança. Você já tem uma aliança com Ele. Lá em Colossenses diz que essa aliança, chamada de circuncisão, ela é feita no ato do batismo, pastor Fernando. Circuncisão é aliança, então há uma aliança. Vai acontecer uma aliança aqui hoje, querido. Quem aqui já foi batizado, já tem essa aliança? Você já tem, então faz valer ela. Amém?